esquema. Como é que essa terapia pode potencializar a clínica? O que são esquemas? Como é que eles se formam? E como a gente pode compreender as repetições dos pacientes, compreendendo a origem das esquisitices, né, que ele apresenta na vida. Então, enfim, mas vamos começar, vamos falar sobre terapia do esquema, deixa eu me apresentar, porque tem muita gente que não me conhece. Meu nome é Adriana Santiago, eu tenho 27 anos de clínica, sou absolutamente apaixonada pela psicologia, que, aliás, eu acho que é a profissão mais importante do planeta, cada um que defenda a sua, mas eu penso isso sobre a nossa profissão. Eu acho que quem tem cabeça boa não adoece à toa, né? Eu penso assim. E porque a gente vê tanto isso, né? Como as pessoas adoecem no corpo, o que, na verdade, é, de fato, uma doença da alma, das emoções, não é isso? Então, às vezes eu percebo pessoas que vêm aqui para o consultório amarradas aos ressentimentos, às coisas do passado, e não conseguem, portanto, no momento atual, proceder na vida de maneira ótima, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando entra um paciente no meu consultório, ou quando eu vou atender aqui pelo Skype, eu imagino assim, ó, lá vem a potência cheia de lixo que jogaram em cima dela. Eu penso isso. E a minha função, portanto, é separar o joio do trigo, ou seja, né, tirar esse lixo que jogaram em cima dessa pessoa, e ela pegou, né, porque às vezes a pessoa não pega, pode ter essa opção também. E aí, a minha função como profissional da psicologia clínica é fazer com que esse sujeito entenda o que é lixo e o que não é, e a gente vai ali, ó, fazendo uma faxina naquela subjetividade. Eu costumo dizer que eu sou uma faxineira de conceito e uma faxineira de gente, né? De emoção ruim. Então, eu tenho 27 anos de clínica, eu sou especialista em neurociências, eu sou uma pesquisadora, diretora do Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia Positiva aqui em Niterói, Rio de Janeiro, e especialista também em psicanálise, mas isso foi a minha primeira especialização assim que eu me formei. Depois, também especialista em psicologia positiva. E a minha paixão pela terapia do esquema veio quando eu comecei a estudar terapia cognitivo-comportamental e percebi que quando a gente compreende os esquemas, a gente avança, né, um pouco mais na compreensão da subjetividade do nosso paciente. E quando a gente tem essa visão ampla da subjetividade do nosso paciente, a gente consegue saber de maneira cirúrgica onde é que a gente vai tangenciar. E a teoria do esquema, ela nos propõe esse olhar, esse crivo cirúrgico em relação a essa subjetividade que geralmente está depauperada pelas questões do passado. E o que são, afinal de contas, os esquemas, né? Quem criou essa teoria foi Jeffrey Young na década de 90, quando a psicologia vive, no meu entendimento, o melhor momento. Por quê? É um momento em que a neurociência começa a compreender muito melhor o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso cérebro e das nossas emoções. E aí tem Antônio Damasio, tem Paul Ekman, tem Paul McClellan, para ajudar-nos a entender como é que as emoções se apresentam, né? Como é que elas nos invadem muitas vezes, como é que essas emoções nos fazem agir de maneira
que conscientemente a gente não entende. Então, o Jeffrey Young pega as bases da neurociência e constrói um arcabouço teórico absolutamente democrático. Eu digo que é absolutamente democrático porque ele junta questões tanto da Gestalt, quanto da teoria do apego, quanto da psicanálise, quanto da terapia cognitivo-comportamental, e monta um modelo, tanto teórico quanto de prática, né? Assim, ele nos aponta para uma prática bem eficaz e nos oferece isso como um facilitador terapêutico. Tá bem? Então, é na década de 90, no auge do movimento cognitivista, que a terapia do esquema nasce, juntinho com a psicologia positiva. Juntinho com a psicologia positiva. Apesar delas serem paralelas, né, elas nascem nesse mesmo momento científico. Então, aqui, o que acontece? O que são esquemas? Eu acho que essa é a parte mais importante, né? O que são os esquemas? Apesar do Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, já falar sobre esquema, a compreensão maior desse esquema desadaptativo remoto, quem nos dá é o Jeffrey Young, tá bem? E os esquemas, por que eles são chamados de desadaptativos remotos? Primeiro, porque um esquema é um modo de funcionamento, né? É algo que funciona de uma maneira padrão, sem que você se dê conta. É uma forma automática de você ver a si mesmo, o mundo e os outros. Desadaptativo, porque pode ter sido lá na infância, para uma criança, adaptativo. Mas na vida adulta, ele se torna desadaptativo, e eu vou dizer por quê. E remoto, porque é feito lá na infância. E o adulto vem carregando isso para a sua vida e, portanto, criando transtornos de personalidade. Ou transtornos mentais, de uma forma geral. Essa teoria, ela nasceu justamente para dar conta dos transtornos de personalidade, tanto borderline quanto transtorno da personalidade narcisista, que eram considerados dificílimos de tratar com as outras terapias, né? Tanto psicanálise quanto terapia cognitivo-comportamental. Ninguém queria. E aí o Jeffrey Young descobriu, ou inventou, que esse modelo era um modelo bastante adequado. E aí eu disse que esse esquema ele pode ter servido para uma criança na infância, mas na vida adulta ele se torna desadaptativo. Vou dar um exemplo. Uma criança que tem um pai ou uma mãe que a priva emocionalmente, né? São figuras geladas, figuras que não conseguem amar direito, por exemplo. Esse pai ou essa mãe, impossibilitados de amar, não conseguem, né? Na solicitação infantil, do tipo assim, mamãe, me dá um afeto, olha para mim, por favor, não conseguem fazer isso. Essa criança, para se proteger, ela se torna fria também. Ok? Para não morrer de falta de amor, ela cria uma capa de uma pessoa fria. Tá bem? E vai carregando, e vem carregando esse esquema até a vida adulta. E às vezes chegam aqui no consultório e dizem assim, mas meu Deus, o fulano não me ama, o fulano não me quer, o fulano me priva emocionalmente. E aí eu faço a seguinte pergunta, e você consegue amar? Você consegue amar? E geralmente ela diz não. E diz não porque, como ela não foi amada, ela não aprendeu a amar adequadamente. Criou um esquema, por exemplo, de inibição emocional desde a infância. E vem trazendo isso
para a vida adulta, atrapalhando as suas relações. Um outro esquema muito comum, são 18, viu, gente? Eu vou falar. Não vou falar de todos, porque isso não é aula. Eu só estou dizendo do quanto a terapia do esquema, eu vim aqui para dar esse recado, o quanto a terapia do esquema, ela pode contribuir para o tratamento. Por exemplo, a borderline, ela tem como centro do seu transtorno o esquema de abandono, né? Eu estou considerando a teoria oficial, tá? Porque existem aí alguns textos, alguns artigos, enfim. Mas não é isso que a gente vai tratar agora, tá? Eu estou falando da teoria básica, da teoria oficial. Então, a borderline tem no centro do seu transtorno de personalidade o abandono. E é um abandono que não precisa ser um abandono de fato, pode ser um abandono subjetivo, o afetivo, né? Pode estar lá o papai e a mamãe e a criança, e mesmo assim, ela, quando negligenciada, se sente abandonada. E aí a border cresce com essa emoção, né, impressa no seu sistema límbico, e todas as vezes que ela vai se relacionar, né, com os namorados, com os amores românticos ou não, todas as vezes que que alguém acena com o abandono, ela entra em desespero. Ok? Entra em desespero porque o fato desse indivíduo, acenar com o abandono, acorda uma emoção que ela imprimiu lá no sistema límbico naquele momento da infância. Então, todas as vezes que alguém que acena, né? Tô indo, ou eu prefiro, ou até amiga, né? Ela é extremamente ciumenta, porque ela não pode se sentir preterida, porque se ela se sente preterida, ela acorda um tsunami, um monstro emocional que está lá na infância, então ela dá defeito, se corta, quer se matar, ou quer matar o outro, se não for comigo não é com mais ninguém, ou sou eu, ou não é ninguém, eu te amo demais. Tudo mentira, é uma cisma. Aliás, não é uma mentira deliberada, né? É uma mentira inconsciente, ela nem sabe disso, ela é agida, ela não age. Por quê? Esses esquemas, eles funcionam como uma espécie de encosto, eu digo isso, né? Tá falando de religião? Não, eu nem sou religiosa. Mas eu falo que é uma espécie de encosto, por quê? O sujeito é agido, ele não age. Sabe quando a pessoa fala assim, cara, olha, menina, não sei o que aconteceu comigo. Menina, não sei o que me deu. Esse não sei o que me deu, provavelmente é um monstro emocional acordado, esse monstro que ficou impresso no sistema límbico na infância. Então, os esquemas, eles agem no sujeito, fazem o sujeito se comportar de uma forma que eles, de fato, não entendem o porquê. Um outro esquema muito comum, né, muito comum, é o esquema de fracasso. Por exemplo, crianças cujos pais... sabe aqueles pais assim que você é um imbecil, o que você tem entre as suas duas orelhas? Isso é muito comum, viu, gente? Seu burro, seu primo tira maiores notas que eu não queria ter um filho assim. Olha, isso é tão comum. Hoje, às vezes eu tenho paciente que diz isso para os seus filhos, né? E coisas piores também. Mas, enfim, então, esse menino, ele cresce, ou essa menina, essa criança, cresce acreditando nisso. Não só acreditando nisso, com a impressão emocional de que ele é isso. Eu vou fazer um esquema aqui, você sabe, eu vou desenhar, aquele meu desenho clássico. Quem é meu aluno já conhece o meu desenho clássico. Ó, tá vendo isso aqui? Ó, uma pessoa, né? Uma pessoa. Dentro dessa pessoa, da cabeça dessa pessoa, tem um cérebro, ok?
dentro desse cérebro, ou seja, esse cérebro é um cérebro, a gente acompanha, a gente está baseado, a gente entende a teoria baseada na teoria do cérebro trino e na circuitaria do medo do Paul MacLean. E aí, a base dessa teoria está no Cérebro Emocional, que é um livro, depois eu vou passar a bibliografia para vocês. Tá bem? Voltando aqui. Dentro desse cérebro tem o neocórtex, né? E o sistema límbico, onde moram as emoções, tudo entre aspas, tá bem, gente? As emoções estão espalhadas em todo o cérebro, a gente sabe disso, mas o sistema límbico é o lugar, né, das emoções. A amígdala, por exemplo, né, é o lugar onde mora a emoção de medo, a emoção de raiva, né, as emoções básicas. Vejam divertidamente que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, quando o pai ou a mãe diz para o menino ou para a menina, ele com 7 anos de idade, você é burro, duas impressões de emoção se fazem aí. A primeira delas no sistema límbico, né? Fica ali, ó, duas impressões minêmicas se dão ali, tá bem? Primeiro, uma impressão emocional que fica ali no sistema límbico. E a segunda, essa frase, você é burro, fica gravada no lugar das memórias, aqui no nosso neocórtex, no lugar mais nobre, né, do nosso desenvolvimento. Então, a emoção está no sistema límbico e essa palavra, o Freud falava dessa divisão no aparelho psíquico, né? Os significantes ficam de um lado, os afetos ficam banhando todos os significantes. Então, é mais ou menos isso. O afeto fica no sistema límbico e as palavras no neocórtex, tá bem? Na nossa área nobre. O sujeito com 27, ele pode até dizer assim, utilizando essa memória aqui do neocórtex. Ah, meu pai me chamava de burro, mas está superado. Eu já perdoei meu pai, imagina, não tem nada disso, não. Mas, todas as vezes que ele vai passar por um teste, um exame, uma situação de avaliação, a emoção que estava gravada lá no sistema límbico, ela volta numa tsunami emocional. E aí o sujeito diz assim, quando vem para o consultório, não sei por que eu não consigo aceitar desafios no meu trabalho. Todas as vezes que eu tenho que fazer uma prova, ou eu enrolo no estudo, ou eu deixo para a última hora, ou me dá um branco. Sendo assim, quando ele enrola no estudo, ou quando dá um branco, ele fracassa e confirma a tese da infância, eu sou um fracassado. Vocês entenderam como é que acontece? Como é que um esquema, ele se dá, né? Ele se cria, e depois como ele é ativado na vida adulta? São 18 esquemas. Eu estava falando aqui de 3, eu citei 3, mas são 18 esquemas. Tem um pedacinho para cada esquema, gente. Um pedacinho para cada esquema. Só um pedacinho. E olha que tem gente que tem 18 esquemas. Quando o terapeuta recebe um paciente, o psicoterapeuta recebe um paciente que diz assim, eu não tenho nada, eu só tenho uma esquisitice que me dá um branco todas as vezes que eu vou fazer uma prova. Ou eu fico doente, ou eu fico nervoso demais, eu tenho uma ansiedade exacerbada. Ou seja, uma emoção desproporcional ao fato. O que a gente faz, então? Uma anamnese muito bem feita, né? Aquelas de 15 páginas que meus alunos conhecem, uma anamnese muito bem feita, para fazer um raio-x dessa subjetividade. Aliás, eu costumo dizer que é como um hemograma, né? O sujeito, quando vai ao clínico geral, o clínico pede um hemograma. A gente pede uma anamnese, e essa tem que ser bem feita.
para a gente compreender, né, a vida desse paciente, a parentalidade desse paciente, como é que foi isso, né? A infância sempre, geralmente é muito ruim. Geralmente, oxe, menino, ser criança é péssimo. Com 27 anos de profissão, quando alguém diz assim, minha infância foi ótima, eu falo, caso raro, né? Porque às vezes a gente apaga algumas memórias muito inconvenientes, né? Enfim. Aí depois eu digo, depois eu falo porque essa é a minha tese, que ser criança é péssimo. Mas, enfim. E aí a gente começa a entender por quê. Sabe aquela plaquinha? Não tem uma plaquinha aí girando às vezes no Facebook? Eu preciso de alguém que me entenda e depois me explique. O terapeuta do esquema, ele faz isso, ele entende o paciente e discute o paciente, próprio paciente, com ele mesmo. É assim que a gente faz. É assim. Não há, por exemplo, uma... Aí eu vou falar de soberba psicanalítica, desculpa, tá? Um sujeito suposto saber. Não há ali, eu sei, você não sabe, tá bem, tô sabendo. Não, se eu desconfio de alguma coisa, eu falo, olha, eu percebi tecnicamente que isso tem a ver com isso, com essa infância aqui, com esse fato da sua infância, ou que esse sintoma pode... Faz sentido para você? Pergunta de coach. Eu sempre falo isso, né? Pergunta de coach. Faz sentido para você? Tem alguma, né? E eu vou discutindo isso com o próprio paciente. Aliás, é essa simetria da terapia do esquema, além dessa bricolagem, né, essa coisa democrática, essa simetria com o paciente é o que há de melhor. Não há superioridade. O terapeuta não é melhor, nem sabe mais do que o paciente. O terapeuta, tecnicamente, faz uma leitura. Tecnicamente, a gente é técnico, né? A gente estuda para isso, faz uma leitura da vida dele e conversa com ele, explica para ele, pergunta para ele, né? E depois, sabendo de determinadas histórias, por exemplo, no esquema de fracasso, meu pai me chamava de burro. Ok, mas de quem é esse lixo? Você era burro ou seu pai era um descontrolado que não aprendeu a amar direito? Já trabalhando perdão, obviamente, né? Depois eu conto sobre isso. Mas, enfim, de quem era esse lixo? Porque o indivíduo não cresce quando falta o amor. Às vezes apodrece, fica velhinho, morre criança, no aspecto emocional, onde a parentalidade não permitiu crescer. Entende? Vocês entendem? Menina, eu dei uma viajada, eu nem sei se vocês estão me ouvindo, porque eu não estou nem... Eu viajo, eu entro numa coisa que a psicologia positiva chama de flow. Eu viajo, eu posso ficar aqui 3 dias, eu não vou fazer isso com vocês, eu vou ficar só um pouquinho. Mas, para dizer, porque na verdade o objetivo dessa transmissão é dizer o porquê que a terapia do esquema ela funciona muito mais rápida e eficazmente que as outras. E olha que eu já andei, já trabalhei em projetos de pesquisa com psicanálise, enfim, já fiz um montão de coisa por aí com 27 anos de profissão. E o que eu vejo funcionar no meu consultório é a terapia do esquema. Tá bem? Que eu junto à psicologia positiva. Eu costumo dizer o seguinte, né? Como eu disse para vocês, o paciente entra na porta ali, né? E eu falo, aí lá vem a potência. Essa é uma visão da psicologia positiva, porque a psicologia positiva, ela não é uma linha da nossa ciência, não é uma linha da psicologia. Ela é um corte paradigmático em relação à consideração do ser humano. É isso que a psicologia positiva é. Então, a gente, quando olha o sujeito, fala, é potência. Sabe? E eu trabalho simultaneamente
simultaneamente, tirando o lixo e reconstruindo potencialidades como força de caráter e talentos. É isso. A gente precisa mostrar para esta criança que não cresceu que ele ali falhou porque faltou amor. Amor, gente, amor não é que, ai meu Deus, mas a criança, meus pais foram tão amorosos, e às vezes são amorosos demais, com todas as aspas, porque amor nunca é demais. É porque o amor, ele às vezes, ele se torna esquisitice, porque é difícil amar, viu, gente? Não é fácil, não. Então, a mãe, por exemplo, quando ama demais, pode tornar o indivíduo dependente, incompetente. Porque passa a exagerar. O amor passa do ponto. Né? E a superproteção não deixa o indivíduo crescer. Ele também vira criança, daquele tipo de marido que fala assim, amor, traz minha toalha. E minha cueca? Você pergunta, mas rapaz, você não aprendeu a pegar a sua toalha e sua cueca? Tua mãe não te chamou direito. Ele falou, mas minha mãe me adorou. O problema é esse. Isso não é amor, né? É adoração. Então, isso é um problema sério. Então, é verdade, a gente fala de assunto sério, não precisa ser sério. A gente pode brincar, morrer de rir. Eu só lido com desgraceira aqui no meu consultório e morro de rir. Meus pacientes morrem de rir, a gente ri pra caramba, falando de desgraça. Senão a vida fica muito dura, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente compreende a origem das esquisitices do sujeito, a gente consegue ir ao ponto e a terapia, então, funciona. Funciona para border. Adriana, terapia do esquema fala em cura? Aham. Fala em cura. Como mágica? Claro que não. Claro que não. Por quê, gente? Assim, o que é um transtorno mental ou um transtorno de personalidade? Ah, eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu tenho transtorno de personalidade? Não. Eu vou ter um transtorno de personalidade se a minha emoção me causar impulsos, né, impulsividades, na verdade, né, que me fazem querer matar o outro ou me matar, como a border. Então, a minha emoção, a minha intensa emoção, vai ser um transtorno. Eu costumo brincar assim, né, brincar seriamente. Se a gente ler lá a definição da DSM-5, lá, transtorno de personalidade. O que é um transtorno? O que é um transtorno mental? Transtorno é o que transtorna. Então, a intensa emoção da border, por exemplo, que pode ser ocasionada pelo esquema de abandono, causa uma enxurrada, uma onda imensa, uma tsunami emocional, que ela não suporta e o outro também não. Então, ela tem um transtorno que a incomoda e incomoda quem está por perto. Então, isso é considerado um transtorno. E um transtorno de personalidade, por quê? Porque esses sintomas, eles vêm crescendo juntinho com ela. E aí, qual é a diferença entre um transtorno mental e um transtorno de personalidade? No transtorno de personalidade, o sintoma parece fazer parte da personalidade do indivíduo. Então, a pessoa fala assim, ó, eu sou assim mesmo. Ciumenta, eu sou assim. Não, filha, tu tá doente, rapaz, e fazendo o outro adoecer. Né? Isso não é normal. É muito intenso. Assim, tem mulheres que amam demais? Não amam demais coisa nenhuma. Mulheres que cismam demais. E aí as pessoas se equivocam achando que é amor, quando na verdade é cisma. Amor é atenção, né? Isso já é aula de psicologia positiva, né? A Bárbara Fredrickson, a gente vai falar em outro momento. Mas aí, por que é importante a compreensão dos esquemas? Porque a gente vai trabalhar, por exemplo, nessa mulher que ama demais, o esquema de abandono, ou de privação emocional, ou de dependência e incompetência, ou os três juntos.
Entende? Sabendo a origem disso, porque com certeza tem uma origem, né, infantil, na adolescência menos, mas mais infantil, e que vem causando transtornos de personalidade. Portanto, olha aqui, vejam bem, o que facilita a clínica? Né? Quando você olha transtornos de personalidade, você fala, vou começar por onde? Transtornos de pânico. Provavelmente a pessoa que tem transtorno de pânico ou transtorno de ansiedade generalizada tem um esquema de vulnerabilidade ao dano ou à doença. Então, tem uma história lá. Então, quando o clínico vê aquilo, né, aquele monstro, meu Deus, por onde eu começo? E aí as técnicas da terapia cognitivo-comportamental não funcionam. Porque o sujeito, por exemplo, que tem um esquema de fracasso, ele não consegue fazer as atividades que o terapeuta passa. Não consegue. E aí a terapia fracassa. Por que a terapia do esquema vai além? Porque ela entende a emoção que está vinculada à incapacidade de fazer e trabalha aí. É um nível mais profundo. A terapia do esquema é muito profunda. É muito profunda. Depois que a gente entende a profundidade disso. Sabe? E é aí que a gente trabalha cirurgicamente nos esquemas que compõem os transtornos, tanto os transtornos mentais quanto os transtornos de personalidade. Né? E por que é tão difícil, né? O transtorno de personalidade, eu já falei para vocês, a pessoa nem sabe que tem aquele negócio, né? Porque o sintoma é algo sintônico. Cresceu com ela, então ela não vê problema. Diferente, por exemplo, da depressão. A pessoa, pô, eu tô deprimida, cara. Eu tô deprimida, eu preciso ver o que é isso, eu não consigo funcionar. Então, quando vem a border, né, ou um narcisista, ou alguém com transtorno de personalidade, ele não vem dizendo, eu tenho transtorno de personalidade, a não ser que tenha visto no Google, e aí já sabe tudo e vem aqui. E eu adoro, quando já vem meio caminho andado. Mas, enfim, ele não vem por causa disso, porque ele acha que aquilo faz parte da natureza dele, porque cresceu com ele. E realmente faz. Quando a gente fala em cura em terapia do esquema, a gente fala de compreensão dos esquemas, dessa psicoeducação, a gente contar, entender o sujeito e contando para ele aos poucos quem ele é, por que ele é dessa forma, e depois, quando a gente consegue tratar cada esquema, o transtorno, ele deixa de existir. Ah, Adriana, mas a pessoa, ela vai continuar emotiva? Sim, provavelmente. Qual é o problema de ser emotiva? O problema é quando a emoção faz o sujeito tropeçar. Né? E aí ele quer se matar, quer pular da janela, toma não sei quantos medicamentos, fica deprimido. Né? E aí a minha clássica, né? Eu sempre falo, essa é a introdução clássica, para a gente entender esquema. E como é que eu teria perdido tempo se não fosse essa minha visão? Eu vou falar de novo, que meu aluno já ouviu, mas só lamento, eu vou ter que contar essa história. Chegou uma paciente um dia aqui, chorando muito, essa é clássica, né? E é só para ressaltar o quanto entender esquema é importante. 40 minutos ela ficou chorando e eu fiz o quê? Né? Porque eu amo as pessoas de verdade, amo o que eu faço. Ouvi. Porque ela precisava ser acolhida. Então, ela chorou 40 minutos, a sessão tem 50. Ela chorou 40 minutos. E eu com 40, perguntei, mas o que está te entristecendo tanto? Por que você chora tanto? Aí ela disse, meu namorado me abandonou, me deixou, não sei o quê, eu estou morrendo, eu estou isso. Eu falei, nossa, esse homem devia ser maravilhoso, cara. Esse homem devia ser muito bom que você está chorando assim, vocês tinham uma relação boa, né? Ela falou, uma droga. Eu batia nele, ele batia em mim. Eu falei, tá. Entendi. Você depende financeiramente dele. Não, menina, é um vagabundo. Ele é um vagabundo. Vagabundo. Nunca trabalhou, não trabalha, eu que sustento a casa. Eu falei, Filhos. Vocês têm filhos? Você está chorando porque as crianças vão ficar desamparadas?
Não, menina, ele não tem filho. O meu filho já tem 18 anos. Não, nem é filho dele, não. Eu falei, você está chorando por quê? Aí ela disse assim, ó, porque aquele desgraçado não podia ter me abandonado, porque eu sou muito melhor que ele, porque... Ah, tá, então tá bem. Você está sofrendo não por amor, você está sofrendo de arrogância. Que acha que o sujeito desse não pode abandonar, é isso? E, então, essa mulher parou de chorar e disse, é isso. Pois é isso. Arrogo é um esquema. Ok? Então, ela entrou no meu consultório achando que estava sofrendo por amor e já saiu aprumada sabendo que ela estava sofrendo de arrogância. Nesse sentido, é que eu digo que é cirúrgico. Em vez de eu ficar perdendo tempo ali, naquela história, a gente já passou para o ponto. Vamos lá. Por que você acha que você não pode ser abandonado? E aí a gente, obviamente, nas outras sessões. Entende que é mais rápido, é mais direto, é mais eficaz por isso? Eu vou agora utilizar 12 minutos para poder responder algumas perguntas. E vocês fiquem à vontade, que será um prazer. Eu adoro responder perguntas. Menina, eu adoro. Ana Maria está perguntando assim, Adriana, e no caso de um paciente com 17 anos diagnosticado com TOC, usamos o mesmo procedimento da anamnese, dos questionários e os enfrentamentos com a psicologia positiva também? Claro, porque o TOC dele, ou seja, o transtorno obsessivo compulsivo, tem uma origem. Essa origem, ela é temperamental e tem a ver com o ambiente que ele cresceu, né? Porque os esquemas se formam de acordo com uma tendência temperamental e essa intervenção desse ambiente que pode ser nocivo e muitas vezes é, ok? Então, com certeza, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, pode ser tratado com terapia do esquema e utilizando técnicas da psicologia positiva também, quanto o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. São dois tipos, tá? Não esqueçam disso. Tem o TOC, que eu considero até mais fácil, né? Ele é mais pontual, e tem o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. E a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial para poder tratar. Né? Um bom diagnóstico é fundamental. Para quê? Para carimbar o paciente? Claro que não, até porque ele não vai ficar com esse carimbo a vida inteira. É para a gente entender do que se trata e montar um plano para que esse paciente pare de ser um transtornado e de transtornar os outros por aí. Ana Maria, poderia explicar um pouco? Ana Maria, de novo, Ana Maria, tu tá animada, Ana Maria. Poderia explicar um pouco sobre o trabalho com modos? Rapaz, olha aqui. Os modos, eles são um pouco além dos esquemas. Né? A gente precisa entender os esquemas para entender os modos. Mas o que são, afinal? É com isso que a gente trabalha, né? São as manifestações dos esquemas no momento que eles são ativados. Por exemplo, adoro isso, né? Dá exemplo. Por exemplo, uma border feliz da vida, criança satisfeita nos seus desejos e tal. Ela chega no consultório batendo palma assim, ó. Cara, você não sabe tal. Uma criança, você vê uma criança feliz. Esse é um modo criança feliz. É uma manifestação imediata, né, de um conjunto de esquemas, ou seja, de uma ativação de esquemas ali. Tá bem? Outro modo, criança impulsiva. Quando a border, eu estou usando border porque é bem, né, exemplar mesmo, é bem funcional para a gente falar de esquemas. Ela quer matar o outro. Não sei porque eu fui e matei, eu fui e bati, eu fui e empurrei, eu fui e briguei.
né? Então, é uma criança impulsiva, que não pensou e agiu. Modo criança impulsiva. Então, obviamente, que a gente está aqui num bate-papo sobre terapia do esquema, o conceito de modos vai muito além disso, mas eu estou dando um exemplo, tá bem? E a gente trabalha com essas manifestações no consultório, a gente trabalha com esses modos, com essas crianças, com esses capituladores, complacentes ou não, a gente trabalha com isso que se manifesta na criança que não cresceu, na criança vulnerável, né? Que não foi atendida em suas necessidades afetivas e muitas vezes objetivas. É isso que a gente faz em terapia do esquema, com o objetivo de criar nesse sujeito um adulto saudável, que possa lidar bem com as frustrações, com suas emoções, né? Enfim, com seus comportamentos, com o comportamento dos outros. É isso que a gente faz em terapia do esquema. E por isso que essa modalidade terapêutica funciona tanto. Por isso que eu saio daqui, eu atendo de 9 da manhã até 10 da noite, saio daqui feliz da minha vida, porque eu vejo o resultado. Um dia, uma pessoa disse assim para mim, mas menina, quando você fala de terapia do esquema, você parece até uma vendedora de polishop. Não é. Eu amo, né? Eu já falei, eu escolhi psicologia porque eu amo gente, amo a minha profissão. E entendo que a gente pode mudar o mundo, um pouquinho de cada vez. A gente começa com a gente mesmo, né? E o consultório é uma oportunidade para isso, para fazer um mundo melhor. E a terapia do esquema, na terapia do esquema eu vejo resultados que eu nunca vi em outras abordagens com as quais eu já trabalhei. Tá bem? E ainda mais, quando a gente potencializa a terapia do esquema, psicologia positiva, tudo fica o quê? Bom demais. Não dá preguiça de trabalhar. Né? Porque quando a gente não sabe o que fazer com o paciente, né, e a terapia do esquema, ela nos facilita isso. Entender o que eu vou fazer com esse paciente. Quando a gente não sabe o que fazer com o paciente, a gente fala, ai meu Deus, lá vem ele. Vou ter que atender, ui, que eu vou... Ih, que desgraceira, por onde que eu começo? A terapia do esquema mapeia para a gente, onde é que a gente começa? Por onde que a gente vai começar? É um pedacinho para cada esquema, igual a Jack, a gente vai por partes. Compreenderam? Compreenderam isso? E aí, meu livro... Gente, eu juro para vocês, eu ia sortear um livro aqui, pedir para a Angélica, que deve estar aí na sala, me dá uma ideia, como é que eu faço um sorteio? Eu não sei. Pedir ajuda aos universitários, como é que eu faço um sorteio numa transmissão direta assim? Eu não sei. Aceito sugestões. Vou sortear. Pode ser depois, não tem problema. Esse livro, que é O Poder Terapêutico do Perdão, né? Onde eu falo sobre essa junção que potencializa o trabalho terapêutico, psicologia positiva e terapia do esquema, né? Enquanto uma limpa a sujeira, a outra vai potencializando, e é assim que acontece. E quando eu falo de perdão, eu falo uma perspectiva absolutamente científica, nada de religiosidade. Eu pego o conceito de perdão como força de caráter, né? Que é um conceito trabalhado pela psicologia, desenvolvido pela psicologia positiva, e eu vou, aos pouquinhos, né, inserindo perdão na clínica, sem contar para os pacientes. Porque se você fala essa palavra aqui para alguém que foi abusado, por exemplo, na infância, ele fica com raiva de você. Então, a gente até trabalha o conceito sem necessariamente dizer que a gente está trabalhando o perdão. Por exemplo, quando a gente fala dos pais disfuncionais, a gente faz o nosso paciente entender, ou então a gente faz uma psicoeducação, vai trabalhando direitinho, aos pouquinhos, a gente faz o paciente entender que esse adulto também não cresceu e que ele tem as suas dificuldades, né? Ele também não cresceu. Provavelmente foi criado por alguém esburacado, que o esburacou, e esse esburacado esburacou essa criança. Compreendem isso? Porque o filho sempre quer pais exemplares.
Não é possível, gente. Né? Gente é sempre esburacada e a gente sai esburacando os outros por aí. A ideia, né, da psicologia e principalmente da terapia do esquema, junto com a psicologia positiva, é diminuir os esburacamentos para que a gente tenha um mundo melhor. Foi poético? Eu me senti quase uma poetisa agora, quase. Não, Marilene Souza perguntou assim: como tratar o esquema de fracasso? Primeiro, olha aqui, sabendo o que aconteceu, reconstruindo essa história, juntando. Lembram que eu disse que as memórias ficam sistema límbico e neocórtex? Existe uma memória cognitiva e uma memória afetiva. Primeiro, a gente vai precisar juntar as duas. Como? Entendendo na história do sujeito a origem do esquema e discutindo com ele sobre o assunto. Ah, foi um pai abusador, ah, foi uma mãe negligente, ah, foi um avô. Tanto faz, não importa. A gente tem que entender isso e, a partir daí, dizer para o paciente, fazer uma psicoeducação, o que aconteceu, e se ele concorda, a gente sempre pergunta: você concorda? O saber não é meu, é seu, você tem isso aí, vamos discutir o assunto e tal, tal, tal. E sabendo da origem, dependendo de cada caso, a gente trabalha as potencialidades, por exemplo, com a PP, a psicologia positiva. Talentos, habilidades, a gente usa Gardner, né, para falar sobre as inteligências múltiplas, ninguém é igual a ninguém, e a gente vai, então, dando contorno a um self que foi subdesenvolvido, que não conseguiu se desenvolver plenamente. Como é que a gente dá contorno? Com coisa boa. Porque a psicologia positiva, ela pergunta para o sujeito assim: olha, o que está funcionando em você? Diferente das linhas da psicologia que tratam o que não está funcionando, a psicologia positiva, ela é o oposto. Ela trabalha o que está funcionando, em que você é bom. E para isso a gente utiliza diversas ferramentas. E tudo isso que cresceu aí com a neurociência, década de 90, que foi o boom do cognitivismo. Não é isso? Meninas, 10 horas da noite eu falo a 1 hora e eu falaria durante 3 horas sem parar. Vou responder a última pergunta aqui. Muitas perguntas. A Beth disse: então, Marlene ou Marilene? É Marlene? Marlene ou Marilene? Eu não sei. Marilene, eu acho. Como tratar esse esquema? Assim, olha, potencializando o indivíduo com a perspectiva da psicologia positiva. Então, terapia do esquema, psicologia positiva, elas juntas potencializam a clínica. Eu quero mandar um beijo para todo mundo, dizer que vocês podem colocar as perguntas lá, que o que der eu respondo. Amanhã, vou respondendo durante a semana. Eu estou indo embora, deixando um grande beijo. Eu tive muito prazer. Um grande beijo para vocês e eu vou. Tchau.